Alunos da mediação tecnológica, olha nós de novo aqui. Em mais um ano, já estava com saudade de vocês. Desde o ano passado, nós não nos víamos. E agora eu estou de volta para dar aula de História Geral para vocês. Só que este ano, eu não vim sozinho não. Eu fui buscar reforços. Com vocês, sabe quem é ela? Te apresenta aí, professora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Muito prazer, eu sou a professora Zilmar. E este ano, galera, eu vou ser a parceira do professor querido de vocês, do professor Beto. Tá vendo? Então, esse ano aqui vamos ter um bate-bola. Tem aula que será eu, outra aula Zilmar, outra aula seremos nós dois juntos, mas para trazer para vocês o melhor conhecimento. E aí eu já chamo vocês aí para a tela para a gente ver aí qual é a aula de hoje. A aula de hoje é a nossa primeira aula, olha. Professor João Herbert, mais conhecido como professor Beto Reis, e professora Zilmar Lima, tá? Estaremos aí com vocês, olha aí, ó. Quem sou eu? Aí a nossa apresentação você já me conhece, sou licenciado em História, especialista em Gestão Pública e mestre em História da Amazônia. E eu sou a professora Zilmar Nascimento, galera, eu sou licenciada em História, especialista em Metodologia do Ensino Superior. Então tá, a gente já começa aqui com vocês, para a gente não perder muito tempo, apresentando para vocês a primeira unidade de História. A primeira unidade de História, a unidade 1, nós teremos... Quantas aulas? Quantas aulas? Nós teremos 14 aulas de conteúdo e mais a avaliação e recuperação. Então, nós teremos 16 aulas só na unidade 1. A gente começa com a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo, a crise do antigo regime, a consolidação da sociedade burguesa, a revolução industrial, a origem e transformações produtivas, a revolução industrial, novas tecnologias, urbanização, industrialização e novas relações de trabalho. O que mais, Zilmar? Nós também vamos falar sobre o surgimento da classe operária e os antagonismos sociais. Nós também vamos falar do socialismo utópico, científico e o anarquismo pessoal. Também sobre o sindicalismo, as greves e lutas por direitos trabalhistas. E também sobre o imperialismo do século XIX e a partilha da África e da Ásia, juntamente com o colonialismo, racismo científico e dominação cultural. Mas não acaba por aí, não. Não acaba mesmo. por aí, porque nós temos ainda o nacionalismo europeu e a formação dos Estados nacionais, a unificação da Itália e da Alemanha, a ciência positivista e ideologia de progresso, contradições do capitalismo industrial e a desigualdade social. E eu já trago para vocês a aula de número 1. Olha aí. Que é sobre a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo, pessoal. Então, nessa unidade 1, ela tá bem legal. Tenho certeza que vocês vão amar as aulas, porque são conteúdos de fácil entendimento e também que vocês gostam bastante, que eu andei sabendo e pesquisando, certo? E aí, hoje nós vamos falar sobre a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Então, na aula de hoje, nós vamos ver a crise do antigo regime, o esgotamento das estruturas tradicionais, o iluminismo, razão e novas concepções de mundo, revoluções burguesas e a ruptura com a ordem moderna e a emergência do mundo contemporâneo, mudanças políticas, sociais e econômicas. Agora vem cá comigo com a Zilmar, porque nós temos uma pergunta para falar para vocês. Fazer para vocês falar, não. Nós vamos perguntar para vocês aqui, porque é o nosso primeiro quiz. A gente já começa aqui com o quiz. O quiz, vocês terão sempre um quiz aqui, vocês terão revisão para a prova de vocês, que vai ser através do quiz. São perguntas rápidas com respostas rápidas. Depois eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Mas o nosso quiz de hoje, nós temos como pergunta, olha aqui a pergunta que vem. Você sabe a que se refere o antigo regime? Quando a gente fala do antigo regime, desse quiz aqui, quando eu estou falando aqui desse antigo regime, o que se refere a esse antigo regime? Aqui nós estamos nos... Vocês já ouviram falar em antigo regime? Antigo regime, aquele regime que eu estava fazendo lá e todo intermitente. Não tem nada a ver com comida não, tá? Não é o regime de comida não, tá? O que é esse antigo regime? A que se relaciona ao antigo regime? Aí nós vamos nos reportar
a tudo que nós estudamos. Bora fazer um nivelamento com eles, para eles relembrarem que a gente começou lá na pré-história e a Idade Antiga. O que nós estudamos lá no primeiro ano na Idade Antiga? Galera, vocês lembram lá no primeiro ano que nós falamos sobre o Império Romano, nós falamos sobre a queda do Império Romano do Ocidente, depois nós vimos a conquista de Constantinopla, e aí nós vimos também o quê? Nós vimos o surgimento do comércio, das cidades, nós também vimos o renascimento cultural, científico, e com isso nós vimos também o fim do feudalismo, que era aquela política onde o senhor feudal, ele doava essas terras em troca de apoio militar e também apoio em caso ocorresse alguma guerra. Então, Zilmar, lembrando para os alunos, nós já estudamos Idade Antiga, que é aquilo que a Zilmar começou a falar com vocês, que nós temos os impérios, nós temos o Egito, nós tínhamos Roma, nós tínhamos Grécia, tudo isso está dentro da Idade Antiga. Aí depois nós entramos na Idade Média, que foi quando a Zilmar falou sobre a ruptura do Império Romano, ali, a queda do Império Romano do Ocidente, e o início no período que vai ser chamado de Idade Média, que vai durar 1000 anos a Idade Média. Aí nós temos aí a formação, nós temos a descentralização do poder, nós temos os servos, os senhores, nós temos uma nova relação política e social acontecendo na Idade Média. Aí nós vamos ter uma outra mudança, que a Zilmar falou para vocês sobre a queda de Constantinopla, que ela vai fazer um processo de mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Então, nós temos ali um período de Idade Moderna, nós temos essa consolidação da Idade Moderna, que nós estudamos muito ela no segundo ano, nós temos a monarquia nacional sendo formada, os reis absolutistas, nós temos o renascimento cultural, o renascimento urbano, renascimento científico. Só que esse período onde o rei era o cara, era quem controlava, né, Zilmar? Ele estava acima de tudo, ele era absolutista. Nós tínhamos um estamento dividido lá em... Não vamos colocar classe social, porque essa concepção de classe social só vai acontecer lá no século XIX. Mas nós tínhamos uma sociedade estamental onde nós temos a igreja, nós temos a nobreza e nós temos o servo. Essa estrutura é isso daqui, ó, chamado Antigo Regime. Então, quando nós falamos de Antigo Regime, olha aqui, ó, na tela aí, coloque na tela, que fica melhor para vocês olharem lá. O que é o Antigo Regime? Bom, pessoal, vocês lembram que o Antigo Regime, ele se refere ao sistema político, social e econômico que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII, antes das grandes revoluções liberais, especialmente a Revolução Francesa. Tá. Revolução, olha aí, ó. Vem cá comigo aqui. Vocês sabiam que a Revolução Francesa, a Zilmar começou a falar a aula para vocês sobre algumas rupturas, não foi, Zilmar? Tu falou da queda do Império Romano, falou também da transição do feudalismo para a Idade Moderna. E lembrando, pessoal, que durante o Antigo Regime, quando ele acaba, quando há essa ruptura da antiguidade para a modernidade, o rei ele vai ter o poder absoluto nas mãos. Então, esse rei ele vai ser absoluto. Vocês lembram que lá na Idade Antiga, o rei não tinha tanto poder assim, não. Tinha mais os senhores feudais, porque era o cara que estava ali na terra e mais perto dos servos. Só que agora, na Idade Moderna, esse poder ele vai ser centralizado na mão desse rei, porque esse rei ele tem um exército. Então, só o exército pode proteger esta população. E aí, como o professor falou... Parece os Estados Unidos, né? Que acha que tem o maior exército, ele pode querer dominar o mundo. Exatamente. E como o professor falou, o que acontece? Durante a Idade Antiga, a sociedade era dividida por estamentos, né? Então, nós vamos ter o clero, que é representado pela igreja, nós vamos ter a nobreza e nós vamos ter também os servos. E aí, essa organização, ela começa a ser questionada, quebrada, a partir dessas revoluções que vão vir, que são as revoluções burguesas. E uma delas é uma das mais importantes, que aí vai ser a primeira de muitas,
que vai ser a Revolução Francesa, pessoal. Mas que burguesa, os alunos... Vocês estão lembrando? Sempre nós temos aí uma disputa de poderes. Lá na antiguidade, nós tínhamos o patrício e o plebeus. Tá? Eram duas castas, vamos colocar, que eles disputavam poder. Os patrícios eram os donos aqui, e os plebeus era quem trabalhava para os patrícios. Aí depois nós temos na Idade Média também essa divisão. Nós temos os senhores e nós temos os servos, certo? Senhor e servos. Quando se dá o período absolutista, nós temos aí novas classes sociais surgindo. Nós tínhamos a nobreza, mas aí surgiu uma classe social, que era uma classe social de comerciantes, que vão surgir com o renascimento comercial, com o renascimento urbano, com as rotas comerciais, que vai ser chamado de burguesia. A princípio eles são chamados de burguesia porque eles moravam em cidades que tinham o nome de burgos. Só que essa burguesia, ela se transforma em uma nova classe social. O que vai acontecer com essa burguesia? Ela vai ter dinheiro, mas não tem o poder. Não tem o poder. Ela tem o dinheiro, mas não tem o poder. Então agora ela vai começar a se organizar em busca desse poder. Aí está dentro do que a Zilmar acabou de falar para vocês, que são essas revoluções burguesas. Exatamente, porque essa classe agora vai questionar esse rei, vai questionar o poder dele, e essa classe ela vai ficar tão grande, mas tão grande, que ela também vai querer ter esse poder nas mãos. Certo? E aí não vai dar muito certo com o rei, que vai começar a persegui-los, e os burgueses eles vão lutar por alguns direitos, pessoal. Coloque aí na tela aí para vocês. Coloque na tela. Preste aqui, Zilmar, essa caneta aqui. Olha aqui a sociedade do Antigo Regime, como ela se caracterizava. Primeiro nós temos aqui, que não aparece aqui, mas nós temos aqui em cima o rei. Depois nós temos o primeiro Estado, que é quem? A igreja. A igreja era a instituição mais poderosa. Ela tinha um tribunal do Santo Ofício em suas mãos. Ela era a única instituição centralizada, com poder centralizado na mão do Papa. Nós temos aí o segundo Estado aí. O segundo Estado, nós temos a nobreza. A nobreza fazia parte do segundo Estado. E o Antigo Regime, nós temos ainda o terceiro Estado, que era essa burguesia, eram pequenos trabalhadores urbanos, eram camponeses, que vão fazer parte desse terceiro Estado. Só que esse Antigo Regime, ele entra em crise. Há um esgotamento das estruturas tradicionais desse Antigo Regime. E aí, esse Antigo Regime, ele estabeleceu as bases do mundo moderno, só que nós estamos saindo da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Mas esse Antigo Regime foi a base do mundo moderno. Antecedeu transformações profundas, ou seja, ele vem antes. Antecedeu significa que veio antes. Veio antes da Revolução Industrial, veio antes da Revolução Francesa, veio antes da Revolução Gloriosa, veio antes da Revolução Norte-Americana, veio antes de todas essas revoluções. Era caracterizado por centralização do poder, sociedade era hierarquizada, como nós mostramos aqui, ó, havia uma hierarquia social, e a economia controlada pelo Estado. Era o Estado aqui em cima que controlava toda a economia através do rei absolutista. Olha aí, ó. E aí é importante falar que esse Estado ele vai ser representado pela figura do rei, pessoal. Então o Estado ele é representado, porque lembra, o rei ele é absoluto, então ele tem um poder absoluto e vai contar aí com a ajuda da igreja e também da nobreza, certo? Aqui a gente traz esse rei inglês, tá? Certo, o Henrique VIII, pessoal. Pai, daqui vai ser o pai, sabe de quem? Da Elizabeth I. Elizabeth I que vai governar também por muito tempo. Ela também era uma rainha absolutista. Tá? Mas o Henrique VIII, ele marca uma transformação, naquele momento, uma transformação de poder. É ele que vai simbolizar essa centralização do poder. O rei, ele era tão forte que ele era a própria lei. Ele dizia quem iria morrer, quem iria viver. A própria mulher dele, a própria mãe da rainha,
Elizabeth, ele manda matar. Manda matar. E é importante falar que ele era tão poderoso e absolutista que o cara teve coragem de romper com a igreja, criar uma própria religião, porque ele queria, né, o divórcio, a igreja não autorizava, e aí ele vai e rompe com a igreja católica, ele cria uma nova religião da Inglaterra, que é a anglicana, e aí ele vai, consegue esse divórcio, se casa novamente, na esperança de ter um filho homem, mas no final, pessoal, infelizmente, ele não consegue, ele casa 6 vezes aí, mas ele consegue ter um filho, mas ele não vai conseguir chegar na idade adulta. E aí, quem herda o trono, olha só, é uma mulher, a filha dele, pessoal. Olha aí, isso é fofoca. Não vou falar pra ninguém, tá? Que minha amiga aqui tá contando uma fofoca quentinha para vocês aí. Mas coloquei na tela aí, olha lá. Bom, pessoal, o poder político estava concentrado nas mãos do rei absolutista, tá? Justificado pela teoria do direito divino, ou seja, a igreja ela vai legitimar esse direito, dizendo que o rei era uma figura mandada por Deus. Então, como as pessoas eram extremamente religiosas, elas vão acreditar nisso. Então, o rei estava ali porque Deus quis que ele estivesse. Então, a teoria do direito divino, segundo a qual o monarca governava por vontade de Deus. Nisso, a sociedade ela vai ser dividida em 3 estados, como o professor falou, o clero, a nobreza e o terceiro estado. O clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, muitos deles nem pagavam impostos, pessoal. Enquanto o terceiro estado era formado por burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos, que sustentavam economicamente todo o sistema. Então, o primeiro e o segundo estado, que era clero e nobreza, digamos, os estados privilegiados. Então, pagavam poucos impostos ou nenhum imposto. O leão não chegava lá com ele, não. Não mesmo. E o terceiro estado, que é burgueses, camponeses, são eles que vão sustentar toda aquela pirâmide, o sistema do qual o professor falou. Só que aqui, a gente vê essa figura aqui do terceiro estado, os camponeses que trabalhavam, os trabalhadores, às vezes, urbanos, eles eram explorados. E a própria burguesia, ela está dizendo, peraí, eu estou ficando rica, eu estou sustentando, pagando imposto, e aí eu não tenho nada em troca, enquanto nos palácios se fazem festa, como foi com Luís XIV, fazendo festa lá, o Palácio de Versalhes bombando, vai ser construído o Palácio de Versalhes, o Luís XVI fazendo festa lá enquanto o povo passava fome. Então esse povo, esse terceiro estado, ele chega num determinado momento que ele vai se unir. A burguesia e o povo, eles vão se unir. Eles vão se unir para dar um golpe. Isso aí que nós vamos ver. Então nós estamos vendo nessa primeira parte essa estrutura aqui econômica, social e política dessa base do antigo regime. Olha aí, continua aí na tela para vocês aí. Coloque na tela. Então, pessoal, a economia era baseada no mercantilismo. Lembra que a gente estudou lá no primeiro ano? Marcado pela intervenção do Estado, ou seja, o rei, ele comandava essa economia, pelo protecionismo, acúmulo de metais preciosos. Tanto é que aí começou a expansão marítima, porque eles precisavam enriquecer esse estado, eles precisavam se enriquecer. E também a expansão colonial, que se deu graças às navegações marítimas. E aí, França, Inglaterra, Espanha e Portugal foram exemplos de estados absolutistas. A crise desse modelo, no século XVIII, abriu caminho para revoluções liberais e para a construção do mundo contemporâneo. E aí, como o professor falou para vocês, essa terceira classe ela vai ficar cansada de pagar imposto e de não ter nada em troca. E aí vão se unir, vão começar a reivindicar os seus direitos e desses direitos vão começar várias revoluções que vão colocar abaixo o regime absolutista. Então nós estamos aqui em processo de transformação. Só que eu costumo dizer que as ciências humanas, ela é muito interessante. As ciências humanas, que ela envolve filosofia, sociologia, história e geografia. Vocês já pararam para pensar que a ciência humana ela está entrelaçada? Um povo, para fazer um processo de modificação, a primeira coisa que modifica é o pensamento filosófico.
é o pensamento filosófico. Quando a filosofia, ela modifica dentro de uma sociedade, ela mexe em toda a sua estrutura. Quando se mexe nessa estrutura, nós temos aí uma mobilização sociológica. As classes sociais começam a se movimentar, a haver uma transição. Isso interfere também no espaço geopolítico. E aí vem nós, historiadores, estudando tudo isso e trazendo para vocês. Por que eu estou falando dessa mudança? Porque olha aqui, ó, foi justamente o iluminismo, a razão e as novas concepções de mundo que vão fazer esse processo de transformação. O iluminismo, as luzes, o pensamento. Olha o processo de transição que nós estamos passando. Olha o que fala o texto aí para vocês. Bom, pessoal, o iluminismo ele foi um movimento intelectual do século XVIII que colocou a razão como o principal instrumento para compreender e transformar a sociedade. Defendia que o conhecimento científico, a liberdade de pensamento e a crítica às tradições deveriam orientar a organização política e social. Questionava o absolutismo, os privilégios da nobreza e do clero e a influência excessiva da igreja sobre o Estado, pessoal. Então, esse movimento, o iluminismo, ele vem para trazer luz, né? Mas essa luz, ela se dá através da ciência, através do conhecimento. E graças a esse movimento é que as pessoas elas vão começar agora a deixar um pouquinho de lado a religião, onde a religião ela era a base de tudo, para explicar absolutamente tudo, para raciocinar, para usar a ciência. E conhecimento é poder. E esse conhecimento vai dar poder a essas pessoas que vão tomar coragem para romper com esse antigo regime, com essa forma de governo. E aí os iluministas eles vão trazer esse questionamento, onde ele vai pregar a liberdade do indivíduo, o fim dos privilégios, os direitos iguais e também a divisão do poder. Quando você pega um poder absoluto que está na mão de um rei e você divide ele, quer dizer que você quebra o poder absoluto. Então, quando o poder ele é dividido, quer dizer que agora nós podemos governar de forma igualitária. Olha, então é isso que os iluministas... Quando eu crescer, eu quero ser igual essa menina aqui, viu? Então é isso que os iluministas vão pregar e as pessoas elas vão começar a ter esse conhecimento e aí as revoluções elas começam. Eu trago vocês aqui nessa imagem aqui, e a Zilmar aqui nessa imagem, porque essa imagem aqui representa aquilo que a Zilmar estava falando. A ciência, o conhecimento, as luzes. A Idade Média ela é apelidada de Idade das Trevas, ou seja, o que é treva? É a falta de luz. Então, no momento que o pensamento e a razão vêm, eles chamam isso de iluminismo. E esse pensamento filosófico, que vai fazer toda uma transformação, vão impactar o mundo, gente. O mundo, não é só na França, não. A Revolução Norte-Americana, a independência dos Estados Unidos, que vai ser antes da Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos é de 1776. A Revolução Francesa, ela vai ser de 1789. Vai ser bem posteriormente. Então, vai impactar isso. Aqui no Brasil, nós temos aqui até a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que está acontecendo aqui no Brasil, elas também são impactadas por esse movimento iluminista. Ou seja, o pensamento está mudando. E quando eles começam a pensar, que eles começam a ler, eles vão ver que o Estado absolutista está falho, que precisava haver até uma mudança de governo, que eles vão chamar de república. É aí que surge a necessidade de haver uma transformação do absolutismo para um sistema republicano, que foi criado nos Estados Unidos, que foi criado no princípio da Revolução Francesa ali, que vai ser criado aqui no Brasil, mas bem posteriormente, só no século XIX, que nós vamos ter essa criação dessa república. Olhem na tela para vocês. Os iluministas defendiam novas concepções de mundo, baseadas na liberdade, igualdade jurídica e soberania popular. Propunham a divisão dos poderes do Estado,
Detalhe, pessoal, essa divisão dos poderes é o que nós usamos hoje. Olha só, século XVIII, século XXI. Qual que é essa divisão dos poderes? Executivo, legislativo e o judiciário. O direito à propriedade, a tolerância religiosa, porque lembra, só a Igreja Católica é que poderia haver, não mais nenhuma outra religião, e garantia dos direitos naturais do indivíduo, que é o que o John Locke fala, né? Que é os direitos naturais, que é o direito à vida, propriedade privada e liberdade. E acreditavam no progresso da humanidade por meio da educação, da ciência e das reformas políticas. Mas continuando aqui, ó, nós estamos vendo aí, continue na tela aí, essas ideias iluministas influenciaram diretamente essas revoluções que vão ser chamadas de revoluções burguesas. Porque uma nova classe social está surgindo, essa burguesia. Essa burguesia, ela surge aí lá na Idade Moderna e ela começa a se fortalecer. E se nós olharmos até hoje, na Idade Contemporânea, quem domina o poder é essa burguesia, seja a burguesia comercial, seja a burguesia industrial, seja qualquer tipo de burguesia, ela que domina hoje ainda o poder. Especialmente dentro dessa Revolução Francesa. A Revolução Francesa, de 1789, ela vai ser considerado um período de ruptura da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tá? E contribuiu para o surgimento do liberalismo político e para o liberalismo econômico. Isso daqui, quando nós estudamos, nós já vimos isso daqui, em uma aula separada lá no segundo ano. O que foi o liberalismo? Quando a gente vê aqui Adam Smith, que vem com a teoria do liberalismo, que vai transformar também esse processo econômico, social e político. Marca essa transição do antigo regime para uma sociedade contemporânea baseada na cidadania, nos direitos individuais e na constituição desse Estado moderno. Constituição, gente. Divisão de poderes, que a professora Zilmar estava falando, executivo, legislativo e judiciário. Novas regras constitucionais. Aí é que nós vamos nos deparar com essas revoluções burguesas que vão trazer uma ruptura com as ordens modernas. Essa revolução burguesa. Estão vendo essa transição? Percebem essa transição? Né, Zilmar? Nós saímos lá do antigo regime, entramos agora dentro de um processo de transformação através dessas revoluções, tá? Que nós iremos ver, são várias revoluções. Começa lá com a Inglaterra, se consolida com a Revolução Norte-Americana e vai se dar como ruptura com a Revolução Francesa. Eu até costumo dizer que eu acho que a ruptura ela deveria ser considerada a Revolução Norte-Americana. Por quê? Porque a Revolução Norte-Americana ela acontece antes da Revolução Francesa e ela perdura até hoje. Até hoje, os norte-americanos, eles são uma república. Lá desde 1776, eles permaneceram república. Só que tem um porém. Como a América era uma colônia e nós temos a filosofia do eurocentrismo, a história ela não considera nada que está acontecendo aqui na América, que era apenas colônia, como algo de ruptura. Ela vai considerar o quê? A Revolução Francesa. E se nós olharmos a Revolução Francesa, ela vai perdurar só por 10 anos. Basicamente 10 anos. Por quê? Porque ela tem ali 1789 e depois em 1799 nós vamos ter lá uma transformação, o golpe do 18 Brumário, Napoleão Bonaparte chegando e centralizando novamente o poder. Então, ela não vai durar muito tempo, ela só dura 10 anos, esse processo revolucionário. Mas só que ela vai influenciar até hoje, gente. Até hoje. Se nós se nós pegarmos a nossa Constituição de 1988, a Constituição de 88, ela fala em liberdade, ela fala em igualdade e ela fala em fraternidade.
que é a base dessa revolução. Mas olha, Zilmar, como é que está aí o texto aí, ó? Como é que é trazido esse texto? Bom, as revoluções burguesas foram movimentos políticos e sociais entre o século XVII e XIX, que romperam com as estruturas do antigo regime. Expressaram a ascensão da burguesia, ou seja, a burguesia agora está ganhando direitos como força econômica e política, defendendo a liberdade, a propriedade e participação no poder. Representaram a transição para a ordem moderna, baseada no Estado Nacional, na cidadania e na economia capitalista. Tá? Olha, então, como é que essa transformação, por que essa transformação ela vai impactar tanto essa sociedade, Zilmar? Tá? Por que ela está impactando? Porque agora, essa nova classe, ela vai tomar o poder. E quando ela toma o poder, quer dizer que o povo agora está no poder. Então, se o povo está no poder, quer dizer que a aristocracia, a nobreza, ela já não vai ter tanto poder assim. E com isso, o rei ele vai perder o poder, a igreja ela perde a força que ela tem para o quê? Para quem ascender, para quem governar, a burguesia, que é essa classe social. Então, a burguesia é uma ameaça ao poder tanto da igreja quanto do rei, pessoal. O rei absolutista, ele tinha constituição? Não, porque ele era um rei absoluto. Ele era a própria lei, né? Tanto Ele é que era a lei. Luís XVI dizia, o Luís XIV, ele dizia, eu sou o sol, eu sou o próprio Estado. Exatamente. Quer dizer que ele era a lei, o que ele mandava, ele mandava se tornava lei. Então nós estamos aí nesse processo de transformação. Aqui a Revolução Francesa, essa representação nesse quadro da Revolução Francesa, ela trabalha essa concepção da liberdade, igualdade, fraternidade. Primeiro que nós temos a derrubada do absolutismo. Primeiro ponto, a derrubada do absolutismo. Na Inglaterra, permaneceu a figura do rei, como é até hoje. Só que quem manda na Inglaterra é o parlamento, porque lá se transformou numa monarquia constitucional. É feita uma constituição, o rei deixa de ser absolutista e quem vai governar vai ser o parlamento através do primeiro-ministro, como é até hoje na Inglaterra. Tem um Charles lá, a família real. Para que serve a família real na Inglaterra, né? É mais assim um simbolismo, pessoal. Então, assim, é aquela famosa frase: o rei reina, mas ele não governa. Quem governa é o parlamento através de uma constituição. Porque, lembre-se, quando o rei ele tem um poder absoluto, ele pode fazer tudo que ele quiser. Tá? A mudança da Revolução Francesa, quando se tem a Revolução Francesa, eles ainda tentam fazer isso. Coloca o rei para ficar governando e aí eles fazem um parlamento, eles criam um parlamento. Lá. É daí que vem aquela questão da direita e esquerda, porque nós temos o girondino do lado, os jacobinos do outro, um sentado à direita, que defendia a burguesia, defendia até o rei lá, e os jacobinos à esquerda diziam, não, vamos já eliminar o rei, vamos fazer uma república. Então existia até esse conflito de interesse entre direita e esquerda, já existia desde aquela época da Revolução Francesa. E também, antiga, né? E também porque o rei era considerado um pai, né? Então, assim, o povo precisava de um pai, era uma figura muito importante para a população. Porém, com as revoluções e com o surgimento das constituições, das leis e na tentativa de garantia de direitos, esse rei, algo como o professor falou, a França fez a revolução, só que deixou o rei como figura decorativa. Por quê? As pessoas tinham ele como um pai, pessoal. Só que aí depois viram que esse rei não era um pai muito bom. Ele que fugiu. Exatamente. Meteram a guilhotina na cabeça dele. Tá, mas vamos lá, olha o texto aí para vocês. Olha Bom, o texto. Essas revoluções, elas defenderam constituições, que são leis, que vai garantir os direitos das pessoas, divisão dos poderes, igualdade jurídica e direitos individuais. Consolidaram o liberalismo político e econômico com base nas novas sociedades. Entre os principais processos revolucionários destacam-se a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. A ruptura com a ordem do antigo regime marcou
o início da sociedade contemporânea. Olha aí, pessoal. então saímos da idade moderna para a idade contemporânea, tá? É a transição. Falando disso aí, só que essa emergência do mundo contemporâneo, já que nós estamos na idade contemporânea, como é que está esse mundo que nós chamamos de contemporâneo? Essas mudanças políticas, mudanças sociais, mudança econômica. Lembrando, o Enem tem isso, tá? O Enem ele traz a questão histórica, mas ele traz para uma atualidade, tá? Para nós analisarmos essa atualidade. A gente começa a olhar essa emergência econômica aqui. Emergência do mundo contemporâneo, o poder político passou a ser fundamentado em Constituição. No caso do Brasil, a nossa Constituição é de 1988. Representação da soberania nacional, o chamado, gente, Estado moderno. Consolidou-se das novas constituições, leis e participação política ampliada, que nós vamos chamar isso aqui de democracia. Então, o mundo contemporâneo, hoje, a coisa que mais se preza é pela democracia. É pela democracia. E olha aqui, ó, vem cá conosco aqui, vem cá conosco aqui. Olha esse tripé aqui, Zilmar. Tá? Olha esse tripé aqui que ele trabalha economia, política e sociedade. O mundo contemporâneo, hoje, ele tenta se pautar dentro desse tripé. Como é que está a sociedade? A sociedade, ela depende diretamente da polis, do que acontece na cidade, ou seja, ela depende da política. E a política, ela depende do contexto econômico. Na guerra ali que estava acontecendo, nós temos aí mudanças estruturais. Mudanças estruturais. Quando se tem uma guerra, não se mexe na economia, porque se mexeu na geopolítica, a sociedade ela não sofre com isso. Então, nós temos esse tripé acontecendo neste mundo contemporâneo. Como é que está a sustentabilidade? Olhem na tela para vocês. As transformações sociais foram marcadas pelo crescimento das cidades e pela formação de novas classes sociais. Olha só as classes. A burguesia fortaleceu seu poder econômico e político, enquanto o proletariado emergiu com força de trabalho e industrial. Então, nessa nova sociedade contemporânea, nós vamos ter essas duas classes, que é a burguesia. Lembra que eu falei que eram os donos dos meios de produção? Das fábricas, das ferramentas, dos bancos. E o proletariado, que é o trabalhador, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Conflitos sociais, lutas por direitos e movimentos operários passaram a marcar a dinâmica da sociedade. A economia transformou-se com o avanço do capitalismo industrial, da produção em larga escala e da expansão dos mercados internacionais. O trabalho assalariado substituiu gradualmente antigas formas de produção. Essas mudanças consolidaram o mundo contemporâneo, baseado na industrialização, no liberalismo e na sociedade de classes, pessoal. Então, o que nós vimos nessa aula aqui, essa nossa primeira aula do terceiro ano? Vocês já viram que a pegada vai ser, vocês estão no terceiro ano, vocês vão fazer Enem, então a nossa pegada aqui não é fraquinha não, tá? Então, vocês viram que nós estamos num processo de transição. Nós estamos entendendo o que é trabalho, o que é classe social, o que é transformação geopolítica. Não é isso, professora? Exatamente, pessoal. Então, nessa unidade 1 inteira, nós vamos ver essa questão das classes sociais, essa questão dos direitos, essa questão da soberania, enfim. Nós vamos ver muitas outras coisas. Tá? Então, agora, a nossa primeira aula se encerra aqui. Eu e a professora Zilmar já estamos preparando a revisão para vocês, que a gente vai voltar com a revisão para vocês e com a atividade. Então, até daqui a pouco.